novinha, eu quero te ver contente. Oi, não abandona o filho da gente. Oi, que no ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela, senta no pau. Fala galera, começando mais um vídeo do FC Cartola aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai ser o seguinte, tá ligado? Eu tô com uma proposta nova aqui pro canal e eu vou trazer pra vocês um cronograma do canal sobre o que vai passar no canal, sobre os temas, sobre os vídeos, e eu vou botar lá no Twitter. Então se você não segue a gente no Twitter, acompanhe o nosso Twitter lá que eu vou mandar o cronograma do canal no nosso Twitter, o que vai acontecer, cada vídeo que vai sair em tal dia, e vai estar tudo no nosso Twitter, tudo no cronograma. Então se você quer saber sobre quadro novo, tudo vai estar lá no nosso Twitter. Então acompanha lá, tá tudo aqui na descrição, Twitter, Instagram, Facebook, então acompanha lá que você vai ficar sabendo. O tema do vídeo de hoje vai ser um vídeo extra, que é um vídeo novo que vai estar acontecendo no canal, que é esse tipo de vídeo, tipo, ser melhores jogadores do mundo, mercado da bola, também é um vídeo extra. E hoje vai ser a seleção de todos os tempos. Só que eu vou fazer 3 tipos de seleção: a seleção de bronze, a seleção de prata e a seleção de ouro de todos os tempos. A seleção de bronze, tecnicamente, é a terceira melhor seleção de todos os tempos. A de prata, a segunda melhor. E a de ouro é a seleção de todos os tempos, a melhor de todas, tá ligado? Então, vamos começar, vamos pra mais um vídeo aqui do canal, que hoje vai estar pesado, esse vídeo vai estar foda. Então, fui! Você tá curioso para saber quem vai ser o goleiro da nossa seleção de bronze? O goleiro da nossa seleção de bronze vai ser o espanhol Iker Casillas. O Casillas, ele conquistou 3 Champions League, uma Copa do Mundo, 2 Eurocopas, foi eleito 5 vezes o melhor goleiro do mundo e, para completar, ele tá há 15 anos entre os 10 melhores goleiros do mundo. Então não poderia ser outro a não ser Iker Casillas. A nossa dupla de zagueiros vai ser o argentino Passarella, conquistou 2 Copas do Mundo e fez mais de 100 gols na sua carreira, é considerado o maior zagueiro da história da Argentina. E o outro zagueiro que vai fazer a dupla com o Passarella vai ser o Bob Moore, da Inglaterra, que conquistou a Copa do Mundo também, é considerado um dos maiores jogadores do futebol inglês. A nossa dupla de lateral, na lateral direita, vai ter nosso capita, que infelizmente faleceu esse ano, ano passado, em 2016, Carlos Alberto Torres na lateral direita, capitão do tri da Copa de 70. Carlos Alberto Torres é o nosso lateral direito. E na lateral esquerda, o alemão Paul Breitner. Eu fiquei pensando ali que poderia ter ido Giacinto Facchetti, que é, se não me engano, italiano. Também poderia ter improvisado o Philipp Lahm, mas o Paul Breitner disputou duas finais de Copa do Mundo, fazendo gol nas 2 finais. Foi campeão de uma, na outra ele foi vice, conquistou a UEFA Champions League, conquistou grandes títulos importantes também ali. E a nossa dupla de lateral é Carlos Alberto Torres do Brasil e Paul Breitner da Alemanha. A nossa seleção de bronze vai ter um meio de campo formado por Didi, Brasil, Garrincha, Brasil, e Bob Charlton, Inglaterra. O Bob Charlton foi eleito o melhor jogador da Copa de 66, onde a Inglaterra foi campeã da Copa, ganhou também o prêmio de melhor jogador do mundo desse ano. O Garrincha, como muitos sabem, mano, meu avô diz que o Garrincha foi melhor que o Pelé. Eu não sei. O Garrincha é considerado rei do drible, jogava muito. Não, rei do drible agora é o Ronaldinho. Mas muita gente falava que o Pelé ia pro estádio e todo mundo saía de boca aberta. O Garrincha ia e todo mundo dava gargalhada, tá ligado? Porque ele bagunçava com os adversários. Garrincha e o Didi, que foi eleito o melhor jogador da Copa de 58. Jogou muito, foi o principal jogador da Copa de 58. Garrincha foi o melhor da Copa de 62. Então esses 3 formam o meio de campo: Garrincha, Didi e o Bob Charlton. Os nossos 3 atacantes da seleção de bronze. O ataque vai ser formado pelo argentino Di Stéfano, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo do Real Madrid. Conquistou 5 UEFA Champions League, se eu não me engano foi por 2 ou 3 vezes eleito o melhor jogador do mundo. E o outro atacante vai ser ali o Ferenc Puskás. O Puskás, que hoje, em sua homenagem, ele foi tão foda que em sua homenagem, o gol mais bonito do mundo é na sua homenagem, tá ligado? O Puskás fez uns 700 gols na carreira. O Di Stéfano é o maior artilheiro da história do Real Madrid, considerado um dos maiores jogadores do mundo. O Puskás também. O Puskás conquistou Olimpíadas pela Hungria, se não me engano foi 2 ou 3 vezes também eleito o melhor jogador do mundo. E o terceiro atacante que vai fazer o trio de ataque ali com o Puskás e o Di Stéfano é o Van Basten, que conquistou 3 prêmios da Ballon d'Or e é um dos maiores vencedores da história do prêmio Ballon d'Or. O holandês Van Basten conquistou, se eu não me engano, o UEFA Champions League. Eu não sei se ele conquistou o UEFA Champions League, mas eu acho que ele conquistou sim. O UEFA Champions League. Na verdade, eu até dei uma pesquisada que eu tinha esquecido. O Di Stéfano, ele foi eleito 5 vezes campeão da Champions e 2 vezes eleito o melhor jogador da Europa, o melhor jogador do mundo.
O Puskás ganhou 3 UEFA Champions League e por uma vez foi eleito o melhor jogador. E o Van Basten foi eleito 3 vezes e ganhou 2 UEFA Champions League. Então esses 3 são os nossos 3 atacantes. Então a seleção de bronze fica com Casillas, espanhol, no gol, a dupla de zaga entre Passarella da Argentina e o Bob Moore da Inglaterra, lateral direito Carlos Alberto Torres, Brasil, e esquerdo Paul Breitner, aí meio campo Didi, Brasil, Garrincha, Brasil, e Bob Charlton, Inglaterra. O ataque o Di Stefano, Argentina, Ferenc Puskás, Hungria e Van Basten, Holanda. Passando agora para nossa seleção de prata, galera. O nosso goleiro tinha que ser nada mais nada menos que Gianluigi Buffon. Pela revista IFFHS, site, eu não sei que porra é essa, o Buffon foi eleito o melhor goleiro dos últimos 25 anos. E pra você ter uma noção, o Buffon está há 18 anos na lista dos 10 melhores goleiros do mundo. Tá ligado? Eu tenho 19 anos, eu tava praticamente nascendo, o Buffon já tava quase entre os 10 melhores goleiros do mundo. Conquistou a Copa do Mundo, ganhou milhares de títulos e o Buffon foi 4 vezes eleito o melhor goleiro do mundo. Então, tá aí. O Gianluigi Buffon da Itália é o nosso goleiro da seleção de prata. Pra nossa dupla de zaga na seleção de prata, você não vai entender, mas mais pra frente você vai entender por que eles estão aqui. Vai ser o Baresi da Itália e Franz Beckenbauer da Alemanha. Beckenbauer é eleito um dos maiores zagueiros da história, conquistou 3 UEFA Champions League, mais de 100 gols na carreira. Por muitos é eleito o maior zagueiro da história e um dos maiores também da história do futebol. Conquistou a Copa do Mundo, fez mais de 100 gols, 3 Champions League. O Baresi é a mesma coisa, conquistou 3 UEFA Champions League e uma Copa do Mundo e também é considerado um dos maiores zagueiros da história, o italiano Baresi. Aí a dupla de laterais, você também não pode concordar, pode ser que você também não concorde muito, mas lá na frente você vai entender. Lateral direito vai ser o Djalma Santos, Brasil, que pela FIFA é considerado o maior lateral direito da história do futebol. O Djalma Santos disputou 4 Copas do Mundo, vencendo 2 delas em 58 e 62. E na nossa lateral esquerda, o lateral esquerdo vai ser outro brasileiro, Roberto Carlos. O Roberto Carlos conquistou apenas uma Copa do Mundo, que foi a de 2002, mas conquistou 3 UEFA Champions League pelo Real Madrid. É considerado o maior lateral da história do Real Madrid e tá na seleção da história do Real Madrid. O Roberto Carlos foi tão foda que ele foi eleito o segundo melhor jogador do mundo em 1997. Poucos jogadores como zagueiro, laterais, goleiros, é difícil deles serem eleitos os melhores do mundo assim. O Roberto Carlos foi eleito como lateral esquerdo, o segundo. E o cara era tão foda que no Inglaterra você botava ele para jogar de atacante. O meio campo da seleção de prata vai ter o alemão Lothar Matthaus, que foi campeão da Copa de 1990, sendo o principal jogador e foi eleito o melhor jogador do mundo. O Matthaus ganhou a Ballon d'Or de 1990, mas pela FIFA ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 1991. O Matthaus também ficou na seleção da Copa de 1990 e é considerado como um meia revolucionário, um dos maiores da história. Outro meio de campo que vai entrar na nossa seleção de prata é o português Eusébio. O Eusébio conquistou uma UEFA Champions League, levou Portugal a inédita 3ª colocação na Copa do Mundo, foi eleito um dos melhores jogadores da história da Copa do Mundo lá, entrou na seleção da Copa de 66, um meia revolucionário e era um dos maiores jogadores da história de Portugal. Só que eu acho que hoje em dia o Cristiano Ronaldo ultrapassou ele, porque conquistou título pela seleção, é o maior artilheiro da seleção. Então, mas o Eusébio ainda é considerado muito foda em Portugal. O Eusébio ele conquistou 3 bolas de ouro e 7 bolas de prata entre revistas, sites, essas coisas. E ele ganhou uma esteira de ouro também. Então ele foi tão foda que ele arrecadou milhares de prêmios. O nosso terceiro meia da seleção de prata vai ser o Michel Platini, aquele cara chato pra caralho, que parece o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é chato pra caralho, por isso. Aquele cara que era da comissão da FIFA lá, eu metia a marra do caralho, eu odiava esse cara, graças a Deus. O Michel Platini ele foi eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo, durante 3 anos consecutivos. O Michel Platini ele entrou pra seleção do século XX, pra ver como o cara jogava muito. Ele ganhou uma UEFA Champions League e uma Euro. O Platini entrou pra seleção da UEFA, da Euro ali, durante 3 anos. E ele também foi artilheiro já de Champions League. Fez 7 gols. O Messi e Cristiano Ronaldo hoje em dia faz 7 gols em 2 jogos, 3 jogos.
mas o cara chegou a ser artilheiro já da Champions. E ele era muito foda, atuava com meio de campo. E o trio de ataque da seleção de prata da história, da segunda maior seleção de todos os tempos, vai ter Lionel Messi. Mano, o argentino Lionel Messi é foda. O cara tem 5 bolas de ouro, 4 UEFA Champions League, 3 mundiais de clube. O Messi, ele também tem um ouro olímpico, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014, mesmo muitos não concordando. O Messi ganhou por 3 vezes o prêmio de melhor jogador da Europa e ganhou 3 chuteiras de ouro. Também o cara foi tão foda que ele foi 5 vezes maior artilheiro da Champions League e é o maior artilheiro do Barcelona, do Campeonato Espanhol, maior artilheiro da Argentina e é o segundo maior artilheiro da história da UEFA Champions League. O nosso outro atacante para formar ataque com o Messi, um ataque dos sonhos que todo mundo queria ter, Cristiano Ronaldo. São 4 bolas de ouro, uma Eurocopa, 3 mundiais de clube, 4 chuteiras de ouro, 2 vezes melhor jogador da Europa, maior artilheiro do Real Madrid, maior artilheiro de Portugal, maior artilheiro da história da Champions League e também por 5 vezes já foi artilheiro da Champions. Cristiano Ronaldo também ganhou o prêmio Puskás, que é o gol mais bonito do mundo, ele ganhou em 2009 e o Cristiano Ronaldo também é o maior artilheiro de todas as competições europeias. Pra fechar um ataque com Messi e Cristiano Ronaldo, nada mais nada menos que Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, ele foi 3 vezes eleito o melhor jogador do mundo, conquistou 2 Copas do Mundo, conquistou uma esteira de ouro, até 2014 era o maior artilheiro de todas as Copas, já foi artilheiro de Copa do Mundo, e o Ronaldo jogava muito, todo mundo sabe. E até que enfim chegamos na seleção de ouro dessa porra. A seleção de ouro, vamos começar pelo goleiro também, por onde se começa pelo gol, né? O goleiro da seleção de ouro, o maior goleiro de todos os tempos, Lev Yashin, da União Soviética, ou Rússia, como você quiser chamar, se você quiser arrumar uma guerra e problema seu, falo pelo que eu achei. O Lev Yashin defendeu cerca de 150 pênaltis e ficou 270 jogos sem sofrer gol. Foi eleito o único goleiro a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, que na época era o melhor jogador da Europa, porque só participavam jogadores que atuavam na Europa. Foi campeão da Euro de 1960 e ele também conquistou ouro olímpico. E o Brasil, porra, a União Soviética conquistou ouro olímpico e o Brasil só vai conquistar ouro olímpico em 2016. O Lev Yashin, ele era tão foda, foi conhecido como Aranha Negra e ele foi eleito o melhor goleiro do século XX, é o eleito o melhor goleiro da história e o cara foi tão foda, mas tão foda, que o prêmio de melhor goleiro das Copas do Mundo foi chamado de Yashin. Acho que agora já tiraram, já botaram de luva de ouro de novo. E o cara foi tão foda, ele é eleito o melhor goleiro da história de todas as Copas do Mundo e o maior goleiro da história do futebol. A nossa dupla de zaga da seleção de ouro vai ser Cannavaro da Itália e Paolo Maldini. O Cannavaro é o único zagueiro da história que conquistou uma bola de ouro. Ele foi campeão da Copa de 2006. Nesse ano ele entrou para a seleção do mundo de 2006 e foi eleito o melhor jogador do mundo pela France Football e pela FIFA como o melhor jogador do mundo no ano de 2006. É o único jogador a ter esse prêmio, tá ligado? O Yashin tem como goleiro, mas era só quando atuava na Europa e quando juntou todo mundo, o mundo todo. O Cannavaro é o único defensor que tem esse prêmio. Roberto Carlos, que é lateral esquerdo, ele foi o segundo, quase conquistou esse prêmio. E o Cannavaro é o único zagueiro da história a ter o prêmio de melhor jogador do mundo. E o outro zagueiro que vai fazer a dupla com ele, como eu já falei, é o Paolo Maldini, que tem 5 UEFA Champions League. 5 UEFA Champions League. E é considerado pela FIFA o maior zagueiro central da história do futebol. O Maldini driblava pra caralho, parecia o Ronaldinho Gaúcho na zaga dos dribles. Era foda, quem acompanhou ele sabe que o cara era pica. O cara foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2003 e eu peguei o final da carreira dele, mas o final que eu peguei já era pica, ainda mesmo velho era pica. Os nossos laterais, na lateral direita vai ter o Cafu. O Cafu conquistou uma UEFA Champions League, 2 Copas do Mundo e é considerado até hoje um dos maiores jogadores e laterais da história do futebol. O Djalma Santos é considerado o melhor lateral da história do futebol, mas eu acho que o Cafu, na minha opinião, tá um pouco à frente. Conquistou 2 Copas do Mundo, conquistou a Champions League também, o Djalma também conquistou 2 Copas do Mundo, mas eu não vi o Djalma jogar, tá ligado? Vi o Cafu. O maior lateral esquerdo da história, também considerado até pela FIFA, Nilton Santos, também brasileiro. Nilton Santos, chamado de enciclopédia do futebol. Nilton Santos foi campeão de 2 Copas do Mundo, 58 e 62, e ele também disputou 4 Copas do Mundo, de 50 até 62.
Então no vexame de 50 ele também estava, então ele foi vice-campeão de uma e conquistou 2 Copas do Mundo. O cara era foda. Aí, como todos os times, seleção de bronze e prata teve um 4-3-3, a seleção de ouro vai ficar no 4-4-2. O primeiro meio de campo vai ser Diego Armando Maradona. Muitos já dizem que ele é maior que o Pelé. Porra, é brincadeira. Maradona foi vice-campeão da Copa de 1990 e foi campeão da Copa de 86. Maradona ele foi bola de ouro da Copa de 86, melhor jogador da Copa de 1986. Esteve na seleção do mundo de 86 e 87 e foi eleito o terceiro maior jogador do século 20. Aí em 2000 soltaram votos pela internet, ele foi eleito o maior jogador do século 20 pelos internautas. Então ele tá também na seleção de todos os tempos do século 20 ali, o Maradona, e é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. O outro meio de campo, um meio de campo revolucionário que mudou o futebol, o cara que jogava demais. Pergunta pessoal vocês como é que esse cara jogava. Johan Cruyff, holandês. O Cruyff é considerado o maior holandês da história, conquistou 3 UEFA Champions League e foi por 3 vezes dono da Ballon d'Or. O Cruyff também entrou na seleção de todos os tempos ali, seleção do século 20, e também é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. O outro meio de campo ali, Ronaldinho Gaúcho, o mago, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho conquistou uma UEFA Champions League e uma Libertadores. Foi por 2 vezes eleito o melhor jogador do mundo e conquistou uma Copa do Mundo. Teve na seleção do mundo já várias vezes, é considerado um dos maiores jogadores da história. E pra vocês que são mais novos, como eu, assim, tem uns 20, 22, de 18 a 23 anos assim, 24, todo mundo considera o Ronaldinho Gaúcho o maior jogador que já viu jogar pelo que ele fez, pelo que ele fazia em campo, com a camisa, principalmente com a camisa do Barcelona. Infelizmente ele não trouxe Copa do Mundo pra gente em 2006, como todo mundo esperava pelo futebol que ele vinha apresentando. Mas o cara jogava demais. Tanto que depois de velho, quando foi pro Atlético Mineiro, ganhou a Libertadores, ainda foi eleito o melhor jogador da Libertadores. O outro meio de campo ali da seleção do mundo, da seleção de ouro de todos os tempos, é o nosso carrasco Zinedine Zidane. Ganhou o prêmio da Ballon d'Or de melhor jogador do mundo 3 vezes. Conquistou uma Copa do Mundo, que foi em cima da gente. Foi vice também de uma Copa do Mundo, que na minha opinião era pros caras ter sido campeão, mano. Porra, ele meteu uma puta de uma cavadinha na final da Copa, não deram o caralho do gol. E aí depois aconteceu o que aconteceu, deu a cabeçada lá no Materazzi, fez a merda que fez. Mas foi o principal jogador dessa Copa, se não me engano ele foi eleito o melhor jogador dessa Copa. Jogava muito, conquistou uma UEFA Champions League, campeão também de Eurocopa. Zinedine Zidane foi o maestro, mano, o cara jogava com elegância, parecia que ele jogava de terno, tá ligado? E pra completar, o Zidane ele também tá na seleção de todos os tempos, de vários sites, revistas. Então pra você ver como o cara era tão foda. Pra fechar nosso ataque da seleção de ouro, Romário, o baixinho, um dos únicos jogadores que fizeram mais de 1000 gols, conquistou uma Copa do Mundo, onde foi eleito o melhor jogador dessa Copa, foi artilheiro, o caralho A4. É um jogador que por mais vezes foi artilheiro de um campeonato, são 27 artilharias de campeonatos. Foi uma vez eleito o melhor jogador do mundo e depois ele foi eleito também uma vez, foi o terceiro melhor jogador do mundo, conquistou uma Copa. É o maior artilheiro em jogos oficiais. Em jogos oficiais o Romário é o jogador que tem mais gol. Em jogos normais é considerado o segundo ou o terceiro, porque dizem que tem um tal de Arthur Frechel, sei lá como é que falando desse filho da puta, que é brasileiro, se eu não me engano. E ele também tem mais de 1000 gols aí também. Mas aí é história pra boi dormir, tá ligado? E pra fechar o ataque da seleção de ouro, nada mais nada menos que Rei Pelé. Pelé, mais de 1000 gols, o maior artilheiro da história do futebol. Conquistou 2 Libertadores e 3 Copas do Mundo. O único jogador até hoje que tem 3 Copas do Mundo. E fizeram uma pesquisa e detectaram que se o Pelé jogasse se naquela época o Pelé pudesse ganhar o prêmio da Ballon d'Or, ele ganharia por 7 vezes. Então, se valesse, ele ganharia 7 vezes. Seria o único jogador a ter 7 bolas de ouro. O Messi tem 5, o Cristiano Ronaldo tem 4. O Pelé estaria na frente de todo mundo. Então, seria o jogador que tem mais bola de ouro. Seria o jogador que tem mais Copa do Mundo. Seria o jogador que tem mais gol. E tem dúvida que ele é o maior jogador da história? O Pelé foi eleito bola de prata, chuteira de prata da Copa de 58. Segundo melhor jogador e vice-artilheiro da Copa. E foi eleito o melhor jogador jovem da Copa de 58, onde foi campeão. Por muitos sites e revistas, o Pelé é eleito o melhor jogador do mundo, tanto que é chamado de rei do futebol. E então é isso, galera. Como eu falei no início do vídeo, acompanha nosso Twitter,
vai estar aqui na descrição. Acompanha nosso Instagram, acompanha tudo. Eu vou deixar um cronograma de vídeos do canal, tudo lá, então você vai saber. Eu vou só adiantar aqui, domingo vai ter um vídeo, vai ser tipo um resumão da semana, tá ligado? Da zoeira, de tudo que aconteceu. Aí na segunda-feira, quando voltar o Cartola, vai ter um vídeo do Cartola. Mas provavelmente, como estava acontecendo no ano passado, de ter rodado no Cartola, então esse vídeo pode ser seja na terça também. Aí na terça-feira, eu não lembro o que vai ter na terça, sinceramente. Eu vou ver no cronograma e vou botar tudo no Twitter. Por isso que eu tô falando que o que eu tô falando aqui não é certo, mas é praticamente certo. Na quarta-feira vai ter um vídeo de skills, gols, lances de jogadores, que eu lancei no domingo, se eu não me engano, do Cristiano Ronaldo. Então esses vídeos vão ser na quarta. Na quinta-feira vai ter um vídeo de promessas. Quando na semana for promessas, na outra semana vai ser vendas. Aí na outra semana promessas, aí na outra semana vai ser vendas do futebol. Então vai ser isso. Na sexta, quando voltar o Cartola, vai ter vídeo do Cartola. No sábado não vai ter porra nenhuma. E no domingo a mesma coisa da semana e tal. E o vídeo de mercado da bola, essas coisas, são vídeos extras que podem acontecer, tipo, vir 2 vídeos no mesmo dia no canal. Então você tem que estar acompanhando o canal sempre, acompanhando nossas redes sociais para saber quando vai ter um vídeo extra. E o vídeo extra pode estar saindo no dia que quiser. E vai ter quadros novos que eu já vou estar gravando para lançar mais pra frente. Tipo, tem uns 2 ou 3 quadros novos que eu tô na minha cabeça, assim, já vou estar gravando pra estar editando, deixar muito preparado para mais pra frente estar soltando esses quadros novos aí que podem ser encaixados nos dias que estarão vagos aí. Então é isso, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante. Comenta aí também o que você está achando do vídeo do canal, desses vídeos extras aí. Se você tem ideia nova também pra passar pra gente, tem vídeo que fica passando aqui na televisão atrás, são os vídeos do canal. Então você se inscreve, deixe seu like. E é isso aí, passa o vídeo também pros amigos, que vai estar nos ajudando muito, vai estar nos fortalecendo e nos ajudando a crescer. Valeu, vocês são foda. Fui!